Imagine esta cena. Um atleta no auge de sua forma física, com anos de dedicação e treinos intensos, está prestes a competir. Ele é forte, rápido, tecnicamente impecável. Todos esperam a vitória. Mas no momento crucial, algo acontece. Uma falha inesperada, um erro primário, uma performance muito abaixo do esperado. O que aconteceu? Não foi falta de treino, nem de talento. Foi a mente. A mente que, de forma quase invisível, sabotou o próprio desempenho. Este é o mistério que vamos desvendar hoje. Por que atletas de elite, e até mesmo nós no nosso dia a dia, somos capazes de nos sabotar? E qual a ciência chocante por trás dessa autodestruição mental no esporte? Se você já sentiu sua mente trair seu corpo, este vídeo é para você. Se você quer entender como a psicologia esportiva pode desvendar esses mistérios e te ajudar a dominar sua mente, já se inscreve no canal Psicoatleta e ative as notificações. Vamos mergulhar fundo neste fenômeno. A sabotagem mental não é um mito. É uma realidade dolorosa para milhões de atletas ao redor do mundo. É a voz interna que diz você não é bom o suficiente. A imagem do erro que se repete na mente antes mesmo de acontecer. A paralisia que impede o movimento perfeito. Para entender a sabotagem mental, precisamos primeiro desmistificar o que ela não é. Não é preguiça, não é falta de vontade. E definitivamente não é uma característica de perdedores. Pelo contrário, muitas vezes a sabotagem mental atinge justamente os mais dedicados, os mais perfeccionistas, aqueles que mais desejam o sucesso. E por que isso acontece? A resposta está em uma complexa interação de fatores psicológicos, neurocientíficos e sociais. Nosso cérebro, uma máquina incrível de sobrevivência, por vezes interpreta o sucesso e a pressão associada a ele como uma ameaça, ativando mecanismos de defesa que, ironicamente, acabam por nos prejudicar. Para ilustrar esse mistério, vamos usar o caso de Marcos, um jovem tenista de 22 anos, considerado uma promessa no cenário nacional. Marcos era um prodígio. Desde os 7 anos, passava horas na quadra, refinando seu saque, seu forehand, sua agilidade. Venceu torneios juvenis, superou adversários mais velhos e mais experientes. Sua dedicação era exemplar. Sua técnica, impecável. Ele tinha tudo para se tornar um campeão mundial. No entanto, em momentos cruciais, Marcos travava. Era como se uma força invisível o puxasse para baixo. Em semifinais ou finais de grandes torneios, seu desempenho caía drasticamente. O saque que antes era potente se tornava inconsistente. O forehand preciso, agora errava a quadra. A agilidade, antes impressionante, parecia sumir. Marcos, frustrado, não entendia o que acontecia. Seus treinadores, igualmente perplexos, atribuíam a pressão ou falta de maturidade. Mas a verdade era mais profunda, mais enraizada na sua própria mente. O primeiro elemento-chave para entender a sabotagem mental de Marcos, e de qualquer atleta, é o medo do fracasso. Parece óbvio, não é? Ninguém quer falhar. Mas para alguns, o medo do fracasso é tão paralisante que se torna um mecanismo de autoproteção. Pense nisso. Se você não tentar com tudo, se você não der o seu 100%, então a falha não é sua culpa. É culpa da sua falta de esforço ou da sua falta de foco. É uma desculpa que seu cérebro cria para proteger sua autoestima. É um paradoxo cruel. O medo de falhar te leva a criar as condições para falhar. Tudo para não ter que enfrentar a dor de ter dado o seu máximo e ainda assim não ter sido o suficiente. Esse é um mecanismo de defesa primitivo. Nosso cérebro, lá no fundo, prefere a dor previsível do eu, não me esforcei de verdade, a dor insuportável do eu, dei tudo de mim e não consegui. No caso de Marcos, essa dinâmica era evidente. Ele cresceu em um ambiente onde a perfeição era a norma. Seus pais eram exigentes, mas amorosos, e suas vitórias eram sempre motivo de grande orgulho. Ele aprendeu inconscientemente que seu valor estava atrelado ao seu desempenho. Uma derrota era vista não apenas como um revés no esporte, mas como uma falha pessoal, uma desilusão para aqueles que amava. Quando chegava perto de uma final, a pressão de manter essa imagem de vencedor perfeito se tornava esmagadora. Sua mente, para protegê-lo dessa dor potencial do fracasso e da desilusão, começava a criar cenários de autossabotagem. Ele começava a duvidar de sua capacidade, a focar nos erros passados, a sentir o corpo pesado, como se estivesse lutando contra si mesmo. É o que chamamos de profecia autorrealizável. A crença na falha se torna tão forte que ela, de fato, se concretiza. O segundo elemento crucial é a ansiedade de desempenho. A ansiedade é uma resposta natural do corpo a situações de estresse. Uma dose moderada de ansiedade pode até ser benéfica, nos deixando mais alertas e focados. No entanto, quando a ansiedade se torna excessiva, ela se transforma em um inimigo.
Ela afeta a cognição, a fisiologia e o comportamento. Cognitivamente, a ansiedade excessiva inunda a mente com pensamentos negativos, distrações e ruminações sobre o que pode dar errado. É como ter um rádio sintonizado em uma estação de notícias ruins, tocando sem parar dentro da sua cabeça. Fisiologicamente, o corpo entra em modo de luta ou fuga. O coração acelera, a respiração fica curta, os músculos tensionam-se, as mãos suam. Isso não é ideal para a coordenação motora fina exigida em esportes como o tênis. Comportamentalmente, a ansiedade pode levar à hesitação, à tomada de decisões ruins, ou, como no caso de Marcos, a paralisia por análise, onde o atleta pensa demais em cada movimento, perdendo a fluidez e a espontaneidade. Marcos, antes de uma final, sentiu o estômago revirar, as mãos tremerem. Seu cérebro, interpretando a situação competitiva como uma ameaça existencial, liberava uma enxurrada de hormônios do estresse, como o cortisol e a adrenalina. Essa cascata bioquímica, projetada para nos ajudar a fugir de um predador, é totalmente contraproducente em uma quadra de tênis. Seus pensamentos se tornavam turvos, focados em "e se eu errar? E se eu decepcionar?". A bola parecia menor, a rede mais alta. O controle sobre o próprio corpo, que ele dominava com maestria nos treinos, desaparecia. Ele tentava controlar cada músculo, cada movimento, mas essa tentativa consciente excessiva de controle, paradoxalmente, levava à perda de controle. É o que a psicologia esportiva chama de choking under pressure, engasgar sob pressão. A linha do tempo da sabotagem mental em Marcos não era linear, mas se intensificava com o tempo. No início de sua carreira, ele conseguia superar esses momentos de ansiedade. Mas cada vez que falhava em uma grande final, a memória daquela falha se incrustava mais profundamente. O fantasma das derrotas passadas começava a assombrá-lo. Cada nova competição importante se tornava um gatilho para a reativação dessas memórias e emoções negativas. Isso nos leva ao terceiro elemento, a memória emocional e os padrões neurais. Nosso cérebro é uma máquina de aprendizado e de associação. Se uma experiência é repetidamente associada a emoções negativas, essa associação se fortalece. As vias neurais que disparam o medo e a ansiedade em situações de alta pressão se tornam mais eficientes, mais rápidas. Para Marcos, a sequência era sempre a mesma. Jogo importante, ansiedade crescente, erros, derrota, frustração. Essa sequência se tornou um padrão. Seu cérebro começou a antecipar a derrota antes mesmo de a partida começar, baseando-se em experiências passadas. Era como se ele estivesse programado para falhar em momentos decisivos. A cada derrota, a crença limitante de que eu não sou bom o suficiente para grandes jogos se solidificava. Essa crença não era racional, mas emocionalmente poderosa. Ela ditava seu comportamento e sua performance, mesmo contra sua vontade consciente. É um ciclo vicioso, onde a falha alimenta a crença, e a crença alimenta a falha. O contexto social também desempenha um papel fundamental. O esporte de alto rendimento é um ambiente de intensa visibilidade e julgamento. Não apenas dos adversários, mas da mídia, do público, dos técnicos, dos patrocinadores e, o mais importante, da própria família e amigos. Marcos sentiu o peso dessas expectativas. Ele lia os comentários nas redes sociais, ouvia as conversas nos corredores dos clubes. A ideia de decepcionar todos, de não corresponder às expectativas, era um fardo pesado. Essa pressão externa internalizada se somava à sua própria pressão interna por perfeição. A psicologia esportiva nos ensina que o ambiente pode ser um catalisador ou um amortecedor para a sabotagem mental. Um ambiente de apoio, que valoriza o esforço e o aprendizado sobre o resultado exclusivo, pode ajudar o atleta a lidar melhor com a pressão. Já um ambiente excessivamente focado na vitória a qualquer custo, com críticas duras e pouca empatia, pode exacerbar os problemas. No caso de Marcos, embora seus pais fossem amorosos, a ênfase constante em suas vitórias e a maneira como celebravam cada troféu, sem querer, transmitiram a mensagem de que a performance era a métrica principal de seu valor. Ele não se sentia à vontade para expressar seus medos e inseguranças, temendo que isso pudesse ser interpretado como fraqueza. Outro elemento-chave é a comparação social. No esporte, é quase impossível não se comparar com outros atletas. Marcos via seus colegas, alguns que ele havia superado na infância, agora avançando para torneios maiores, conquistando títulos internacionais. Essa comparação gerava inveja, frustração e a sensação de estar ficando para trás. Ele questionava seu próprio valor e seu caminho, o que contribuía para a diminuição de sua autoconfiança. A comparação social, especialmente em um mundo conectado por redes sociais, pode ser um veneno lento para a mente do atleta. Vemos apenas os sucessos dos outros, raramente as lutas e as falhas, criando uma distorção da realidade e uma pressão irreal de que deveríamos estar sempre no topo. Então,
Como Marcos conseguiu quebrar esse ciclo vicioso? A intervenção veio na forma de um psicólogo esportivo. Não um treinador que apenas falava sobre técnica, mas um profissional treinado para entender a mente do atleta. O primeiro passo foi a conscientização. Marcos precisava entender que a sabotagem não era uma falha de caráter, mas um conjunto de mecanismos psicológicos que estavam operando em seu subconsciente. Ele não estava louco, nem era fraco. Ele estava, como muitos, preso em padrões mentais. O psicólogo esportivo ajudou Marcos a identificar seus pensamentos sabotadores. Quais eram as vozes que ele ouvia em sua cabeça antes de uma partida importante? Eram críticas, dúvidas, previsões de desastre. Ele aprendeu a registrar esses pensamentos, a analisá-los e a questioná-los. Essa técnica, conhecida como reestruturação cognitiva, é fundamental na psicologia esportiva. Em vez de aceitar o pensamento, eu vou errar este saque, ele aprendeu a perguntar: qual a evidência para isso? Eu treinei este saque milhares de vezes, eu sou capaz. Ele aprendeu a substituir pensamentos negativos por afirmações realistas e construtivas. O segundo passo foi o desenvolvimento de estratégias de controle da ansiedade. Marcos aprendeu técnicas de respiração diafragmática que acalmam o sistema nervoso autônomo e reduzem os sintomas físicos da ansiedade. Ele praticou visualização, imaginando-se executando seus golpes com perfeição, sentindo a confiança, a fluidez. A visualização não é apenas pensar positivo. É um treinamento mental que ativa as mesmas áreas cerebrais que seriam ativadas durante a execução física, preparando o corpo e a mente para o sucesso. Ele também aprendeu a focar no presente, a usar mantras ou palavras-chave que o traziam de volta ao aqui e agora, impedindo que sua mente divagasse para o futuro incerto ou para o passado de falhas. O terceiro passo envolveu a redefinição do sucesso e do fracasso. O psicólogo ajudou Marcos a entender que o sucesso não era apenas a vitória, mas o processo, o esforço, o aprendizado. E o fracasso não era o fim do mundo, mas uma oportunidade de crescimento. Ele começou a valorizar o progresso, a resiliência e a capacidade de se levantar após uma queda. Essa mudança de perspectiva foi libertadora. A pressão para ser perfeito diminuiu, permitindo que ele jogasse com mais liberdade e prazer. Ele aprendeu a separar seu valor como pessoa de seu desempenho como atleta. Isso é crucial. Sua identidade não era apenas o tenista que vence, mas Marcos, um indivíduo complexo e valioso, que também joga tênis. O quarto passo foi o trabalho com a autocompaixão. Atletas, especialmente os de alta performance, tendem a ser extremamente críticos consigo mesmos. Marcos aprendeu a tratar-se com a mesma bondade e compreensão que ofereceria a um amigo. Errar é humano. Falhar faz parte do processo de aprendizado. A autocompaixão não é fraqueza, é uma ferramenta poderosa para a resiliência. Quando você é gentil consigo mesmo após um erro, você se recupera mais rapidamente e está mais propenso a aprender com a experiência, em vez de se afundar na autocrítica. Com o tempo, Marcos começou a ver mudanças. As sessões com o psicólogo esportivo não eram uma cura mágica, mas um processo contínuo. Ele continuava a sentir ansiedade antes das partidas importantes, mas agora tinha as ferramentas para gerenciá-la. Ele aprendia a reconhecer os sinais de sabotagem mental e a intervir antes que ela tomasse conta. Seus pensamentos negativos ainda surgiam, mas ele não se identificava mais com eles. Ele os observava e os deixava ir, como nuvens no céu. O ápice dessa jornada de Marcos aconteceu em uma final de um torneio importante. Ele estava lá novamente, na mesma situação que o havia paralisado tantas vezes. A ansiedade começou a surgir. A velha voz da dúvida tentou se instalar, mas Marcos estava preparado. Ele respirou fundo, usando a técnica que havia aprendido. Ele visualizou o ponto, sentiu a raquete em sua mão, focou na textura da bola. Ele não estava tentando não sentir a ansiedade. Ele estava aprendendo a jogar com ela, a usá-la como um sinal de que estava em um momento importante, mas não como um sinal de perigo iminente. Durante a partida, ele cometeu alguns erros. Em vez de se deixar abater, ele aplicou a autocompaixão. Tudo bem, Marcos. Próximo ponto. Aprenda com isso. Ele manteve o foco no presente, ponto a ponto, e para a surpresa de todos, e para seu próprio alívio, ele venceu. Não foi um milagre. Foi o resultado de meses de trabalho mental intenso, de desvendar os mistérios da sua própria mente e de reprogramar os padrões de sabotagem. A vitória não foi apenas sobre o adversário, mas sobre si mesmo, sobre a voz interna que o havia segurado por tanto tempo. A história de Marcos reflete a realidade de muitos atletas. A sabotagem mental não é um inimigo externo, mas um labirinto interno que precisa ser compreendido e navegado com as ferramentas certas. A neurociência nos mostra que o cérebro é plástico, capaz de mudar e se adaptar. Os padrões neurais que levam à sabotagem podem ser enfraquecidos, e novas vias neurais, associadas à confiança e ao desempenho ótimo,
podem ser fortalecidas através da prática regular de técnicas de psicologia esportiva. O que podemos aprender com a jornada de Marcos? Primeiro, a importância da autoconsciência. Conhecer suas próprias vozes internas, seus medos, seus gatilhos. Segundo, a necessidade de ferramentas. Não basta saber que você se sabota, é preciso ter estratégias práticas para lidar com isso. Terceiro, a persistência. Mudar padrões mentais leva tempo e esforço. Quarto, a busca por apoio profissional. Um psicólogo esportivo não é um conselheiro, mas um especialista em performance mental, capaz de oferecer um plano de ação baseado em ciência. Para você, atleta amador ou profissional, praticante de musculação, crossfit, artes marciais, corredor ou jogador de esportes, que busca controle mental, foco extremo, resiliência, confiança e performance máxima. A sabotagem mental não precisa ser seu destino. Ela é um mistério que pode ser desvendado. A mente, quando bem treinada, é seu maior aliado, não seu pior inimigo. Ela pode ser a diferença entre o pódio e a frustração, entre o recorde pessoal e a estagnação. O psicoatleta se dedica a revelar os segredos psicológicos dos maiores vencedores da história e a te dar as ferramentas para que você também possa dominar sua mente. Não se trata apenas de treinar o corpo, mas de dominar a mente que o comanda. Se você quer ir além, se quer transformar a ansiedade em combustível, o medo em foco e a pressão em performance, a ciência da psicologia esportiva é o seu caminho. E falando em ferramentas práticas, preparei um presente para você. Baixe gratuitamente o guia 5 passos para vencer a autossabotagem. Nele, você encontrará exercícios práticos de reestruturação cognitiva, técnicas de respiração passo a passo e um diário de automonitoramento para identificar seus padrões de sabotagem. O link está na descrição deste vídeo. Se você quer continuar desvendando os mistérios da mente de campeão e aprender as técnicas científicas que separam os vencedores dos amadores, convido você a se inscrever no canal Psicoatleta. Não apenas se inscreva, mas ative o sino de notificações para não perder nenhum dos nossos próximos vídeos. No próximo episódio, vamos mergulhar na neurociência da dor e descobrir como atletas de endurance conseguem ir além dos limites que a maioria considera impossíveis. Compartilhe este vídeo com aquele amigo atleta que você sabe que precisa ouvir essa mensagem. Deixe seu comentário abaixo contando qual foi o seu maior desafio mental no esporte e como você o superou, ou o que você sente que ainda te sabota. Sua experiência pode inspirar muitos outros. A jornada para a alta performance mental começa agora. Nos vemos no próximo vídeo. Até lá, continue treinando não só o corpo, mas a mente. Forte abraço!